irmãos em Cristo, mais uma vez nos é dada a grata oportunidade de estarmos aqui trazendo algumas reflexões em busca de compreendermos o Evangelho de Jesus. Este roteiro sublime que nos foi legado há mais de 2000 anos atrás e que, infelizmente, ao longo dos tempos nós o temos ignorado e assim hoje a nossa dificuldade em vivenciá-lo. E assim hoje todas as aflições que temos passado em decorrência de não termos buscado e seguido este roteiro sublime. Mas diante desta oportunidade, os nossos corações se enchem de alegria e o nosso pedido a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais é que nos fortaleça, que nos inspire, acima de tudo, para que todo o conhecimento que vamos aqui encontrar não fique guardado somente em nosso intelecto, mas transfira-se para o campo dos nossos corações, onde ocorre a nossa verdadeira mudança, a nossa verdadeira transformação. E vamos observar, então, que durante muito tempo, e podemos dizer que ainda hoje, porque ainda hoje estamos lutando contra isso, envolvidos pela cegueira do nosso orgulho, do nosso egoísmo, pela ideia ilusória de superioridade, nós temos criado situações de separatividade. Assim, percebemos nações julgando-se separadas umas das outras por considerarem-se superiores, pessoas, profissões, classes sociais, todas elas, tantas vezes, nesta ideia de se considerarem superiores à parte da grande maioria da humanidade, cria-se assim essa situação de separação, acreditando que não depende-se do outro, que não depende daqueles grupos que são considerados muitas vezes inferiores. E é diante disso que nós observamos então, de um lado, grupos considerados-se superiores, acreditando-se detentores de todos os benefícios, de todas as regalias. E do outro lado, aquele grupo que é considerado pela sociedade, por esses homens, principalmente do poder, como pessoas inferiores, como o grupo dos incapacitados, dos deserdados da sorte, sem perceber, como dissemos, que a humanidade é uma grande máquina, que cada pessoa, que cada grupo, que cada nação, que cada classe tem a sua importância neste grande concerto, tem a sua grande importância para a manutenção deste equilíbrio. Vamos pensar no nosso corpo físico. Buscando o nosso corpo físico, a gente percebe que todos os nossos membros, que todos os nossos órgãos têm a sua importância. Quando um deles para de funcionar, gera-se um desequilíbrio que precisa automaticamente ser sanado, porque senão o nosso organismo pode entrar-se em colapso. Com isso a gente percebe então, no nosso corpo físico, que não há um órgão superior ao outro, não há um membro superior ao outro. Todos têm a sua importância nesse processo de harmonia. E assim também no agrupamento social, e assim também diante da humanidade. Cada pessoa, cada grupo, cada nação tem a sua importância. Cada profissão tem a sua importância neste grande equilíbrio. Mas diante dessa situação de separatividade, nós vamos perceber que isso também se infiltrou onde? Nas doutrinas religiosas. As doutrinas religiosas, as igrejas, que quase sempre, ou melhor, podemos dizer, sempre, têm por missão, por tarefa, acolher
acolher os irmãos que lhe buscam, acolher aqueles que lhes procuram em busca do Evangelho, em busca de um caminho. E as doutrinas religiosas, lógico, não pelos seus postulados, que são quase sempre todos sublimes, todos em busca do Criador, mas em decorrência da má interpretações dos homens, dos líderes que ali se encontram, que buscam interpretar esses postulados de acordo com as suas conveniências, observamos então, dentro dessas doutrinas, dentro dessas igrejas, ocorrerem esse processo de separatividade, acolhendo aqueles que são considerados os bons, os superiores, e relegando ao abandono aqueles considerados os inferiores, muitas vezes em decorrência do seu passado, sem percebermos que o próprio Cristo veio nos alertar. Não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. E qual é o papel das doutrinas religiosas? Qual é o papel da religião? Se não proporcionar esse remédio salutar a todos aqueles que se encontram doentes da alma, que podemos dizer somos todos nós, porque todos nós trazemos chagas em nossas almas. E temos esquecido dessa maneira de vivenciarmos o espírito da verdadeira caridade. Apontamos o nosso dedo em riste contra o outro, julgando, acusando, discriminando, sem percebermos que nós também trazemos as nossas imperfeições e que a verdadeira caridade consiste em compreendermos o outro, em tolerarmos o outro na sua situação, sem julgamento, sem crítica, mas buscando ajudá-lo na sua busca pela melhoria, na sua busca por encontrarmos o Cristo dentro do seu coração. Porque se aqui hoje nós nos encontramos como humanidade, como seres rebelados perante a lei, porque essa é a verdade, todos nós que aqui hoje nos encontramos somos espíritos que nos rebelamos contra a lei e por isso estamos reencarnados, estamos fazendo uma experiência num planeta de provas e expiações, onde somos defrontados por tantos conflitos, por tantas dificuldades. Todos nós aqui nos encontramos com o propósito de nos unirmos em prol da melhoria de cada um, em prol desta busca por encontrarmos Deus em nós, de caminharmos de retorno à sua casa de luz e de amor que reside onde? Onde se encontra essa casa? Se não dentro do nosso mundo íntimo. Essa casa não está num local à parte, ela está dentro de nós. E essa construção pela luz, pela verdade, pelo Evangelho de Jesus, ela se faz aqui dentro. E ela se faz através da colaboração. Ela se faz através do auxílio de cada um de nós que aqui estamos. Por isso a importância de nos unirmos, por isso a importância de percebermos que cada irmão tem a sua importância nesse processo de impulsionar a humanidade em direção à verdade, em direção à sua melhoria, em direção à evolução. E ao buscarmos Emmanuel, ele de uma maneira muito sábia assim nos fala: urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Emmanuel fala aqui sobre o fora da caridade não há salvação, que é uma frase que muitas vezes temos encontrado nas mais diversas doutrinas religiosas.
Hoje nós entendemos que todos vão ter a sua salvação, porque, como o próprio Jesus nos disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, todos nós vamos encontrar a salvação. Por isso, hoje nós falamos, fora da caridade não há evolução. É impossível evoluirmos sem a caridade, sem o esforço por estarmos implantando-a em nossas ações, em nossos corações. Mas Emmanuel então nos fala, fora da caridade não há salvação. Sem compreensão, continua ele, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Sem compreendermos a caridade, ela vai falhar em seus propósitos. Por quê? Porque quase sempre vai ser uma caridade falsa. Muitas vezes nós poderemos despender, sim, alguns recursos, podemos despender o irmão ou outro, às vezes apenas na fala, mas se não há caridade ali, se não há o espírito do amor, isso tudo vai ser feito de uma maneira a levar amargura àquele coração que está recebendo, porque sem caridade, sem amor, o que nós fazemos? Perdoamos, mas humilhamos, diminuímos aquela pessoa. Se levamos alguns recursos materiais àquele irmão que está vivendo dificuldade na busca por estarmos praticando a caridade, mas se ela não está sendo feita com amor, não está sendo caridade, porque quase sempre também esses recursos deixará naquele que está recebendo o gosto amargo da humilhação, de se sentir diminuído. Por isso, a caridade verdadeira, que é o amor, deve sempre estar presente nas nossas ações, nas nossas atitudes, que, portanto, nos leva a compreender o outro no seu momento, sem julgamento, sem querermos dizer e pensar, o outro está nessa situação, numa dificuldade financeira, por incompetência, o outro está precisando do meu perdão, porque ele é um espírito inferior e eu, como ser superior, estou aqui lhe concedendo o perdão. E nisso não é verdade, porque todos nós temos os nossos momentos de falha e vamos pensar, e se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, será que nós faríamos diferente? Pode ser que faríamos até pior, pode ser que nos encontraríamos até numa situação pior, precisando também do perdão e da compreensão do outro. Assim nós percebemos que não somos superiores. Estamos todos vivenciando experiências diferentes, de acordo com as nossas necessidades, mas todo na busca pelo crescimento, na busca pela construção do nosso verdadeiro eu. E buscando Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele assim nos fala: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se ver superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar salientar o que há de bom e virtuoso no próximo. Olha que interessante o que Kardec nos traz. O verdadeiro sentido da caridade, o seu verdadeiro caráter, se reveste da modéstia, da humildade. Porque aquele que está envolvido pelo orgulho, pela ideia de superioridade, ele não conseguirá praticar a verdadeira caridade. Não conseguirá perceber o bem no outro. E nós ainda, em decorrência da nossa pequenez,
em decorrência ainda do nosso orgulho, temos muita dificuldade em percebermos o bem no outro. Quase sempre o que fazemos? Percebemos o lado negativo. Apontamos o nosso dedo no lado negativo, na ferida do outro. Mas não buscamos salientar, não buscamos perceber o lado bom que aquele irmão tem. Mesmo com os seus atos falhos, nós também, é claro, trazemos assim o nosso lado sombrio e o nosso lado onde já começa a despontar a luz. Por isso, voltamos a lembrar a importância da compreensão, a importância de tolerar o outro, a importância de nos esforçarmos por percebermos que, independente do passado, independente das atitudes presentes daquele irmão, se são atitudes falhas, mas com certeza ele tem o seu lado bom, ele tem o seu lado luz, porque a luz do Pai está presente em nossos corações. Ela não se extinguiu de nenhum coração. E todos nós, numa determinada situação da vida, num determinado ângulo, nós manifestamos essa luz. Mas vamos perceber que quando nós falamos de compreensão, de tolerância, muitas vezes erroneamente nós temos acreditado que tolerar, compreender é sermos coniventes com o erro do outro. Isso não é a verdade. Tolerar e compreender não é ser conivente, não é aplaudir o vício do outro, porque isso também não é caridade. Porque a verdadeira caridade é também advertir o outro se ele está num caminho errôneo, num caminho deturpado, e nós assim percebemos, é mostrar ao outro a outra face, como também nos fala Jesus, né, naquela passagem que ele pede, se o outro lhe bater numa face, oferece a outra. E nós, infantilmente, ao longo dos tempos, temos acreditado que quando Jesus fala isso, ele estava nos pedindo para uma atitude de passividade perante a agressão. E não, isso não é a verdade. Jesus não pede esse papel de passividade, o que significa mostrar a outra face, dar a outra face quando Jesus assim fala. Se o outro nos mostra a face do mal, a face da sombra, vamos mostrar a ele a face da luz, a face do amor. Então é isso que Jesus nos pede. E vai depender, é claro, do outro aceitar ou não este outro lado, esta outra face, esta outra maneira de perceber a vida. Ele pode aceitar ou não. E aí cabe nós compreendê-lo no seu momento. Porque pode ser que naquele momento ele não está em condições de perceber este lado que nós estamos lhe ofertando. Mas haverá um momento certo para esta compreensão. Imaginemos nós se Deus não tivesse essa compreensão conosco. Se Jesus não tivesse tido, e ainda tem, é claro, irá sempre, essa compreensão para conosco, e tivesse tentado nos violentar, e nos violentasse diante daquilo que nós não aceitamos, das verdades que ainda hoje nós não aceitamos. E buscando mais uma vez Emmanuel, neste livro de lindas reflexões, que é Pensamento e Vida, ele assim, nós vamos ler apenas um trechinho, mas convidamos aqueles que estão nos ouvindo para fazermos uma leitura, um estudo deste livro, que nos traz máximas preciosas para a nossa caminhada. Olha o que Emmanuel nos fala sobre a providência divina, sobre a paciência e a tolerância de Deus para conosco. Emmanuel assim nos fala.
A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Olha que interessante, né? Porque muitas vezes nós queremos violentar o outro com a nossa verdade. E por isso, a importância da compreensão, da tolerância, assim como Deus faz conosco. Podemos ofertar ao outro recursos para descobrir essa verdade, mas aceitá-lo e compreendê-lo no seu momento. E nós não podemos ignorar que todos somos espíritos em construção, ainda não somos detentores da verdade em plenitude. A verdade que hoje eu trago, a verdade que hoje está em mim, amanhã ela se modifica, amanhã ela se amplia. E, portanto, eu posso perceber que aquela verdade que eu estava tentando levar ao outro, impor ao outro, é uma verdade que foi modificada, que não era uma verdade plena e absoluta como eu pensava. Assim, então, nós percebemos, somos todos espíritos em construção, não estamos acabados, mas de mãos dadas, compreendendo cada um no seu momento, nós vamos fazendo esta jornada em direção à luz. E é o orgulho, ainda voltamos a lembrar, é o orgulho que tem nos dificultado a exercermos a compreensão. O orgulho de nos considerarmos seres acabados, seres superiores, e não percebemos que aquela falha, aquela imperfeição que tanto me incomoda no outro e que às vezes eu quero combater de maneira violenta, é uma imperfeição que ainda está em mim. Pode ser uma imperfeição que está abafada, ali camuflada, mas se eu percebo no outro e ela me incomoda, é porque ela ainda existe em mim. E é provável que ela venha a aflorar em determinado momento da minha caminhada. A psicologia nos fala isso, que o outro é o nosso espelho. Ele reflete a nossa imagem e muitas vezes aquela imagem que nós não queremos perceber em nós. E nós lembramos aqui as bem-aventuranças de Jesus, Jesus que é o protótipo do amor, da tolerância, da compreensão. Nós não observamos Jesus durante a sua passagem pelo planeta, julgando, condenando ninguém. E nas suas bem-aventuranças, ele nos vem fazendo menção exatamente aos seres imperfeitos, aqueles que ainda vivem experiências para alcançar o reino dos céus. Então ele fala, bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Senão aqueles que trazem imperfeições ainda a serem sanadas. Os aflitos que serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Quem são aqueles que choram? Senão as pessoas que também trazem as mazelas dentro do seu coração. Bem-aventurados os que sofrem injustiça. Quem é que se sente injustiçado, senão nós, ainda seres imperfeitos?
receberão a justiça divina, ou seja, que num determinado momento do seu despertar, ela perceberá que não há injustiça na grande lei divina, que todos nós vivemos experiências para o nosso crescimento. A grande verdade, então, é que somos aqui hoje todos espíritos doentes. Trazemos chagas em nossas almas numa busca pela cura, numa busca pela melhoria. E a compreensão é o caminho para curarmos as nossas chagas. A compreensão é o caminho para auxiliarmos o outro na sua cura, na sua melhoria. Tanto a compreensão nos levará à nossa cura, como a cura do outro. Porque, da mesma maneira que nós somos rígidos, intolerantes para com o outro, nós também somos intolerantes para com nós mesmos. E não é possível curarmos nenhuma chaga com a rigidez. Imaginemos uma ferida em nosso corpo e nós, com o intuito de curá-la, vamos e colocamos ali ácido, uma substância corrosiva. Essa ferida vai se ampliar, vai se tornar ainda pior, e assim também ocorre com as chagas da alma. Se nós colocamos ali a nossa rigidez, a nossa intolerância, nós não vamos curar nenhuma ferida, nenhuma chaga. Mas sim, é preciso levarmos ali o quê? O bálsamo do amor, o bálsamo da compreensão, para que o outro, para que nós possamos, nesta luz, nesta suavidade, nos curarmos. Nós lembramos ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito protetor assim nos fala: sede indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Imaginemos alguém ferido na alma, chegando até nós, em busca de um lenitivo para a sua dor. Deus nos colocando ali na oportunidade de sermos este consolo, esta cura para este irmão. Porque Emmanuel também nos fala: Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Então nós, muitas vezes, somos este instrumento para levarmos a cura ao outro. E aí chega até nós aquele irmão caído, machucado, desalentado, desesperançado, em busca de um consolo. E o que nós fazemos? Nós julgamos, nós o criticamos, nós o condenamos. O que provavelmente vai acontecer com este irmão? Ele vai se afastar, acreditando-se um deserdado, acreditando-se uma criatura perdida, e provavelmente vai continuar buscando os caminhos tortuosos do mundo. Ao contrário, se ele encontrar em nós o lenitivo do amor, da caridade, da compreensão, ele vai perceber que ele não é uma criatura perdida, que Deus o aguarda, que Deus tem compaixão das suas feridas, das suas quedas, e que ele não está perdido, mas que Deus sempre estará lhe ofertando a oportunidade de retornar a Ele. Que nossos corações, desta maneira, possam então se abrir para esta verdade. Que nós possamos aprender a sermos compreensivos, tolerantes com o outro, não no sentido da conivência, não no sentido de
aceitarmos pacificamente aquela situação, mas no sentido de auxiliarmos o outro, se ele assim está preparado para aceitar o nosso auxílio, mas também de compreendermos se ele não está nesta condição, porque haverá o momento do seu despertar, como haverá para todos nós. O Evangelho de Jesus é este caminho para sermos compreensivos, tolerantes, para não julgarmos o outro, porque todos nós precisamos da tolerância. Todos nós precisamos da indulgência do outro num determinado ou em vários momentos da nossa vida. Porque todos nós já erramos, já nos enganamos, já caímos e ainda vamos cair. Lembrando aqui mais uma vez que não somos espíritos prontos e acabados. Estamos no processo de aprendizado. E o aprendizado nos leva muitas vezes a quedas. E parafraseando Paulo de Tarso, em sua carta aos primeiros Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, que assim nos fala: ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa e como símbolo que tine. Que o amor possa ser a tônica da nossa vida, em todos os momentos, em todas as ações. Porque se não tivermos amor, nada seremos. E as nossas ações, por melhores que possam parecer, ficarão perdidas. Só o amor pode nos conduzir verdadeiramente a Deus. Só o amor fará com que a nossa humanidade se transforme numa humanidade melhor, totalmente voltada para a luz, totalmente voltada para os ensinamentos de Jesus. Muita luz e muita paz a todos os corações.